E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é João Tinte e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como a gente faz para selecionar um determinado atributo na tabela de atributos utilizando o PyQGIS. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho um mapa do Brasil e eu selecionei apenas o estado de São Paulo. Então eu vou ensinar vocês a fazer isso de forma automática, com o código PyQGIS. Então, primeiramente, como é que a gente faz isso de forma manual? Para fazer isso, eu vim aqui na tabela de atributos. Ok? Deixa eu remover essa seleção primeiro. Basta clicar aqui, tá? Então, eu vim aqui na tabela de atributos e eu procurei pela sigla SP, que fica aqui nessa coluna sigla UF. E tá aqui SP, tá? Basta eu dar um clique, que aí ele já seleciona o estado de São Paulo. Mas tem outra forma de fazer isso também, pessoal. Vou aqui tirar a seleção e eu vou clicar nesse ícone aqui, que tem um Ezinho. E aqui, pessoal, eu posso inserir uma expressão que aí ele vai selecionar também da mesma forma. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o nome da coluna que eu quero, no caso é sigla UF, então eu vou digitar sigla underline UF, veja que ele até já mostra aqui para mim o nome da coluna. E aí eu vou colocar igual, abro e fecho aspas, e dentro das aspas eu coloco SP, ok? E aí basta eu dar um selecionar feição, que ele vai selecionar o estado de São Paulo. Então, essa é uma outra forma de selecionar de forma manual o que você quer, o atributo que você deseja. Então, vamos fazer isso em forma de código agora. Eu estou aqui com o código que a gente fez nos vídeos anteriores. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que assista. Tá? Para você assistir, basta clicar no card que está aparecendo aqui na minha cabeça. Mas a gente não vai usar esse código que a gente fez. Tá? A gente vai criar um novo. Então eu vou fechar esse daqui. Tá? Ele pergunta se você quer salvar o código. Se você quiser salvar, basta clicar aqui em salvar e escolher o lugar no computador. Eu não vou salvar, tá? Mas, enfim, vamos lá então. Para começar, eu preciso selecionar a layer que está aberta aqui no QGIS. A layer é o shapefile do Brasil, tá? É essa layer aqui que eu estou me referindo. Então, como é que a gente vai fazer isso com o código? A gente vai fazer assim, ó, layer igual a iFace, né? Ponto active layer com L maiúsculo. E aí a gente abre e fecha parênteses. Tá? Então essa layer aqui, pessoal, a gente precisa referenciar ela porque vai ser em cima dela que a gente vai fazer as seleções dos estados do Brasil, tá? Então a gente precisa dela. Agora, pessoal, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de estado. E essa variável, ela vai conter o estado que a gente vai selecionar. Então isso daqui vai ser uma string. Então eu abro e fecho aspas. E aqui eu vou colocar o estado de São Paulo, então eu só coloco o SP. Se eu quisesse selecionar o estado de Minas Gerais, eu colocaria MG, por exemplo, tá? Então, essa variável ela vai armazenar qual estado a gente quer selecionar. E para selecionar o estado, a gente vai precisar de uma expressão, tá? A expressão nada mais é do que aquilo que a gente tinha feito antes, de forma manual. A gente pega o nome da coluna e coloca um igual ao estado que a gente quer selecionar. Por exemplo, estado igual a SP. Tá? Então essa é a nossa expressão. Então eu vou criar uma variável que ela vai se chamar expressão. Isso daqui vai ser uma string, tá? Só que agora eu vou colocar aspas duplas. Por quê? Porque a expressão ela segue um padrão no PyQGIS, tá? Então prestem bem atenção na forma que a gente tem que montar a nossa expressão. Então eu coloquei aspas duplas. Eu vou dar 2 espaços aqui dentro. Vou digitar barra, essa barra ao contrário aqui, tá? Aí eu vou colocar mais uma aspa dupla, o nome da coluna que eu quero selecionar. Para a gente ver o nome exato da coluna, basta a gente clicar aqui, ó, para ver a tabela de atributos. No caso, eu quero selecionar essa coluna sigla underline UF. Então eu vou digitar aqui, ó, sigla underline UF. Beleza? Aí eu vou colocar mais uma barra invertida e mais uma aspa dupla. Então aqui a gente está dizendo para o PyQGIS ele olhar apenas a coluna sigla underline UF, beleza? E aí a gente quer pegar qual estado, né? A gente precisa selecionar o estado. Então a gente coloca um igual, certo? Depois da aspa dupla aqui. Aí a gente coloca uma aspa simples e outra aspa simples. Então a gente colocou 2 aspas simples. E aí dentro dessas aspas simples a gente coloca 2 chaves. Na verdade é uma chave só, né? A gente abre e fecha chaves dessa forma aqui. E aí no final, aqui depois da aspa dupla, da última aspa dupla, a gente coloca ponto format
certo? E aqui o nome da variável estado. Então a gente só copia aqui e cola aqui. Esse format ele é muito bom porque se eu quiser mudar a seleção, em vez de colocar São Paulo aqui, colocar MG, o format ele permite essa mudança, ele adapta a expressão para o estado que você quer, tá? Então é por isso que a gente tem que colocar o ponto format. Então essa é a nossa expressão, pessoal. Deixa eu voltar aqui para SP, tá? Agora para selecionar é muito fácil, é só a gente colocar layer, digitar layer, ponto select by, esse B maiúsculo, expression, com E maiúsculo, dessa forma aqui, tá? E aí, a gente coloca aqui dentro dos parênteses essa expressão que a gente criou. Então, copiei aqui o nome da expressão e colei aqui dentro. Vou rodar e veja só que ele selecionou o estado de São Paulo. Agora, igual eu tinha falado antes, se eu quiser outro estado, por exemplo, MG, o format ele vai adequar a nossa expressão, ele vai mudar a expressão, e aí a gente vai selecionar só o estado de Minas Gerais. Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer uma outra coisa. Vamos supor que eu queira selecionar o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Eu quero selecionar os dois. Como que a gente faz? É só a gente mudar a nossa expressão. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui em vez de estado, eu vou colocar estados. Porque a gente vai selecionar mais de um estado. Isso daqui vai ser uma lista. Então eu abro e fecho colchetes, tá? E aí dentro dos colchetes eu vou colocar aqui o MG, vírgula, e o SP, tá? Porque eu quero selecionar os dois estados. Ok, então aí vamos mudar a nossa expressão agora. Aqui, depois da aspa simples, eu vou colocar OR, tá? E eu vou copiar tudo isso daqui de novo, certo? Então eu dou Ctrl C e vou colar aqui depois do OR, dessa forma, tá? E aí aqui no format, em vez de colocar estado, eu vou colocar estados, e aí eu vou abrir e fechar colchetes, e aí dentro dos colchetes eu vou colocar 0, e aí fora do colchete eu vou colocar vírgula, vou fazer a mesma coisa, estados, abro colchetes, fecho colchetes, e dentro do colchetes eu coloco 1. O que eu fiz aqui? Quando eu coloquei estados 0, eu estou selecionando o estado de Minas Gerais. Quando eu coloquei estados 1, eu estou selecionando São Paulo, tá? Em Python, como estados é uma lista, sempre começa a contar do 0. Então, estado 0 é MG, estado 1 é São Paulo, ok? E esse OR aqui, pessoal, ele é o responsável por selecionar ambos os estados, né? Então, eu quero que você selecione Minas Gerais e o estado de São Paulo. Então, eu selecionei os dois, ok? Então, vamos rodar esse código e ver se vai funcionar. E tá aqui, funcionou, ele selecionou os dois estados. Beleza, pessoal, agora a gente selecionou os dois estados. Vamos supor que eu queira saber mais informações sobre esses estados que foram selecionados. Por exemplo, vamos abrir a tabela de atributos desse shapefile e dar uma olhadinha. Ó, veja só, esses dois estados eles estão sendo representados por essas linhas que estão em azul. O que eles têm? Eles têm uma informação de nome do estado, a sigla, o nome da região, e a área em quilômetros quadrados. Vamos supor que eu queira exibir essas informações com o PyQGIS. Como que a gente faz? Então, aqui depois dessa linha aqui, a gente vai digitar o seguinte código. Vamos lá. Seleções é igual a layer.selected features com F maiúsculo. E aí a gente abre e fecha parênteses. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando somente os estados que foram selecionados, somente esses polígonos que estão em amarelo aqui, beleza? E aí, como eu falei, eu quero ver as informações desses dois estados selecionados. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou criar um loop for. Então for seleção, para cada seleção em seleções, tá? Então eu vou varrer seleção por seleção. Eu vou printar, eu vou exibir, então print, os atributos dessa seleção. Então seleção.attributes, dessa forma aqui, com 2 T's, tá? E aí eu vou executar isso daqui. Então veja só, o que ele me retornou aqui? Ele me retornou primeiramente o estado de Minas Gerais, que foi selecionado, a região, que fica o estado de Minas Gerais, e a área em quilômetros quadrados. E depois ele mostrou aqui São Paulo, tá? A sigla do estado, a região e a área em quilômetros quadrados.
certo? E para finalizar esse vídeo, que já está ficando muito longo, eu vou mostrar para vocês como a gente faz para remover uma seleção. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, é só a gente digitar layer.remove selection. Olha que difícil. E aí a gente abre e fecha parênteses no final. Então se eu executar esse código, ele vai tirar a seleção do nosso shapefile, da nossa layer. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido. Se não entendeu, digita aí nos comentários a sua dúvida. Se inscreva no canal, deixe um gostei e nos vemos no próximo vídeo. Falou!